Olá, queridos estudantes. Vamos para mais uma aula? Agora a nossa aula 2 da unidade 3 vai falar sobre os indicadores de políticas públicas culturais e o censo. Os indicadores culturais são essenciais para avaliar o impacto das políticas públicas e garantir a alocação eficaz de recursos. O censo cultural fornece dados essenciais para a criação desses indicadores. Então, através desses dados, desses indicadores, de novo eu posso fazer o que a gente tem falado aí ao longo de toda a disciplina, criar suporte, porque eu vou conseguir perceber quais são as áreas com potencial, quais são as áreas carentes, quais são as áreas que de repente às vezes recebem muita atenção. Mas qual que é o papel dos indicadores culturais? Eles medem os aspectos do setor cultural, como acesso, diversidade e sustentabilidade. Então a gente consegue, em áreas diferentes, né? Então eu consigo entender quem está acessando ou não esse sistema, qual é a diversidade desse sistema e do acesso a ele e se ele se sustenta em todos os aspectos, como a gente já disse, não apenas ambiental, mas ambiental, econômico e propriamente cultural. Então, a questão da sustentabilidade acho que tem muito a ver com essa economia circular que a gente está falando nos dias de hoje, em que eu tenho que pensar em todo o processo, desde o início da produção até o fim, o descarte de tudo o que vai acontecer ali. John Hawkes defende a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Olha que legal isso, olha que potencial que a gente tem nas mãos para desenvolver. Os dados do censo ajudam a criar os indicadores que vão avaliar a eficácia das políticas e identificar as lacunas. Então, esses indicadores realmente são bastante fundamentais. O desenvolvimento desses indicadores, baseado nos censos, organizados para permitir comparações, isso é bem importante. Então, os indicadores, eles devem me permitir comparar aí as questões. Então, quais são as principais dimensões a partir de Colbert? Então, a social, que é a participação cultural dentro desse universo. A econômica, qual é o impacto econômico desses indicadores? A simbólica, ele trabalha com a preservação das identidades. E para isso a gente tem exemplos como a taxa da participação cultural, o índice da diversidade e preservação do patrimônio. Então, são alguns dos índices que eu consigo criar a partir dos dados do censo. E com isso, a taxa de participação cultural, o quanto a população participa do que se é produzido, quais são as camadas sociais que estão ali representadas, porque isso vai me gerar uma possibilidade de ir em busca de recursos, de leis, de incentivos para trazer, de repente, comunidades que não estão ali representadas. Quais são os desafios que a gente tem nessa implementação? Principalmente a complexidade de tudo isso, porque a diversidade cultural dificulta a criação de indicadores abrangentes. Então, justamente por esse multiculturalismo, por ser uma área tão ampla, eu crio indicadores que nem sempre representem tudo. Em compensação, a flexibilidade, os indicadores devem se adaptar a essas mudanças culturais. Então, assim como tudo se modifica, se ressignifica, se transforma, isso também é necessário aqui. E a constante atualização vai garantir a relevância dos indicadores para, eventualmente, eu conseguir fazer essas alterações aí. E qual é o impacto dos indicadores nessas políticas? Ele vai ser a base para as decisões. Ele vai facilitar a formação de políticas baseadas em evidências. Eu não vou mais produzir uma política pública porque eu acho que essa comunidade não está representada, porque eu acho que esse bem imaterial está sendo esquecido.
Eu vou produzir porque eu tenho certeza, porque o censo me disse, porque o indicador que saiu dos dados do censo falou, isso é uma necessidade, isso é uma carência, eu preciso voltar meus olhos para cá. Crosby fala da cultura com valor intrínseco e instrumental. E os indicadores vão ajudar a capturar justamente esses valores. Então, a cultura tem todo esse repertório de valores, tá? Que é legal a gente incluir. E falando em inclusão, os indicadores vão garantir políticas inclusivas que reflitam a nossa diversidade cultural. É aquilo que eu estou repetindo aí nas últimas aulas, dando bastante ênfase, de que essa diversidade cultural precisa aparecer nos censos, precisa aparecer para que ela seja valorizada mesmo, para que ela seja incentivada. Então, os indicadores culturais baseados no censo são cruciais para monitorar o impacto das políticas e promover o desenvolvimento cultural sustentável e inclusivo. Então, é bem importante que vocês pensem nessa questão de quanto o material produzido por vocês tem desdobramentos. E um desses desdobramentos é a criação desses indicadores que vão dar suporte para você, para as pessoas que estão ao seu redor, ir lá bater na porta dos que têm os recursos, dos que produzem a lei, dos que cuidam e são responsáveis por essa questão, para você dizer, eu preciso disso, a gente precisa dar um olhar para essa questão, eu tenho os dados que realmente reforçam essa questão, está aqui, são dados confiáveis e a partir disso a gente precisa de atitudes. Reflita também sobre esse caminho. Bons estudos. Até a próxima aula.